Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Abra comigo então em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Eu vou ler o verso 18. Mateus, capítulo 8, verso 18. Esse capítulo 8, Jesus ele vai curando pessoas, e aí as multidões vão se ajuntando. E há um momento em que Jesus fala para os seus discípulos para eles irem para o outro lado, que eles tinham que passar para outra margem. Aí olha aí o verso 18 então. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. Verso 23 agora. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Verso 28. E tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles, distante deles, uma manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Presta atenção aqui para a gente entender então o recado de Deus. No versículo 18, como eu li com você, diz que Jesus desejava ir para o outro lado do mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré. Era o mesmo mar, ele tinha 3 nomes, as pessoas chamavam de 3 formas, era o mesmo mar. E Jesus estava de um lado com seus discípulos e queria passar para outra banda. Eu costumo falar que às vezes quem está de um lado quer passar para o outro. Por exemplo, quem está do lado dos solteiros quer se casar, quer passar para o lado dos casados. Quem está do lado dos desempregados quer passar para o lado dos empregados. Quem está do lado do pobre quer passar para o lado do rico. Quem está do lado da casa pequena quer passar para o lado da casa grande. Enfim, a pessoa sempre quer alcançar alguma coisa melhor, sempre quer passar para outra banda, quer alcançar um sucesso, quer alcançar algo mais. Jesus também queria passar para outra banda com seus discípulos. E aí a Bíblia diz que ele entra no barco, no verso 23, os discípulos dele entram juntos. Começaram a viagem. E a Bíblia diz que de repente se levantou um temporal tão grande, verso 24, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Meus irmãos, a Bíblia diz que de repente veio uma tempestade. Veja, quando eles começaram não tinha tempestade. É tipo você inicia uma viagem, está tudo bem, e de repente no meio da viagem começa a tempestade. Porque se você soubesse da tempestade, você não ia. Eles não eram loucos de entrar no mar sabendo que ia ter uma tempestade. Então eles entram e de repente a tempestade vem. Às vezes você começou a viagem, não tinha problema nenhum, e de repente se levanta a tempestade. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. As tempestades falam de dificuldade. E quem de nós não passa por dificuldades? Todos passam. Não existe um que não tenha problema. Você pode até olhar o rostinho do irmão sorridente, sempre tem aquele que está sempre para cima, né? Mas também tem seus problemas. Pode até nunca ter reclamado de nada, mas tem também as suas dificuldades. As tempestades, às vezes, elas alcançam o nosso barco. E elas vêm realmente com ímpeto, com força, né? Porque essa tempestade aqui não era um ventinho bobo, não. Era uma tempestade de verdade. E eles sabiam que aquilo ali era um perigo, né? E a Bíblia diz que Jesus dormia no barco. Vão haver momentos na vida, irmão, que você vai estar passando por um momento difícil, e vai parecer que Jesus não está vendo. Vai parecer que Jesus não está com você. É claro que ele estava no barco. Ele está no seu barco, no meu barco. Mas vai parecer que não está. Ô pastor, eu estou passando uma dificuldade tão grande, mas parece que Deus não está vendo que eu estou passando por isso. Ele está vendo, ele sabe que você está passando. Mas vão haver momentos em que vai parecer que ele não está nem ali. Vai parecer que ele não está presente.
E a dificuldade vai se agravando e você diz, meu Deus, mas cadê o Senhor? Mas na hora certa ele vai aparecer para dar vitória para você, fica tranquilo. Mas o que eu quero te mostrar é que às vezes nós passamos por tempestade. Existem tempestades que nós, vamos dizer assim, fabricamos, e existem aquelas que Deus permite. Vou lhe dar um exemplo. Eu falo que existe luta e existe prova. Qual a diferença? A luta, você procura e acha. Já ouviu a expressão chifre na cabeça do cavalo? O cavalo não tem chifre, né? Mas se você procurar, você acha. É a pessoa que diz, por exemplo, estão querendo me bater lá no meu bairro porque eu falei de um fulano. Mas quem mandou você falar? Aí é luta, você falou demais e agora está quase apanhando porque falou demais. Ou aquele que está todo enrolado na vida, pastor, estou todo enrolado devendo todo mundo porque eu gastei mais do que eu ganhava. Então você está enrolado porque gastou mais do que ganhava. Veja que a tempestade foi você que procurou. Se gastasse dentro do seu limite, não estava assim. Mas existem dificuldades, existem tempestades que não. Nós estamos bem, estamos todos corretos com Deus e a tempestade veio mesmo assim. É o caso deles aqui. Jesus entrou no barco, eles entraram junto, não tinha pecado, não tinha brecha nenhuma na vida deles. Eles estavam corretos com Deus, não tinha nada de errado com eles. Não tinha por que aquela tempestade vir, mas ela veio. Então eles estavam sendo testados, estavam sendo provados. E às vezes, irmãos, as tempestades virão para nos testar, para nos provar. Porque para termos valor, nós vamos precisar passar pela prova. Para sermos aprovados, temos que primeiro passar pela prova. E eles estavam agora numa prova. O barco deles estava sendo açoitado pelas ondas. Mas eu queria ver com você esse mesmo texto. Eu vou ler ele primeiro de novo, nessa tradução, depois vou ler na outra tradução para você ver que interessante. Olha o verso 24 comigo, Mateus 8, 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Veja, nessa tradução, a revista e corrigida, que a maioria das pessoas usa, diz que o barco estava sendo ali, né, as ondas estavam cobrindo o barco. Eu vou ler para você o mesmo texto agora, em uma outra tradução, na revista e atualizada. Mateus 8, no verso 24, vou ler o 23 e 24 para você. Diz assim, então estando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco, diz assim, era varrido pelas ondas, e entretanto Jesus dormia. Diz aqui que o barco estava sendo varrido pelas ondas. Bom, a palavra varrer, nesse sentido aqui, quer dizer também o barco estava sendo açoitado, né? Varrer, empurrar. As ondas estavam empurrando o barco para lá, empurravam o barco para cá, batiam nele para cá, batiam nele para cá. O barco ia para lá, ele estava sendo varrido, jogado para lá e para cá pela força das ondas. Mas a palavra varrer também, para nós, ela tem um significado, né? E todo mundo aqui, com certeza, já varreu. As irmãs varrem casa, os irmãos também varrem casa, varrem quintal, né? E você varre para quê? Para ficar limpo. A Bíblia fala de uma mulher que perdeu uma moeda, né, a dracma perdida, e a Bíblia diz que ela acendeu a luz da casa dela e varreu a casa para ver se achava. Às vezes você vai pegar a vassoura para varrer para ver se encontra alguma coisa. A casa dela estava suja, ela vai e varre para ver se encontra a moeda que ela perdeu, e aí ela acha a moeda dela. Então, ao mesmo tempo em que a palavra varrer, ela fala das ondas batendo, castigando o barco, essa palavra varrer fala também de limpeza. Entenda então que o seu barco, o meu barco, às vezes vai ser açoitado pelas ondas, vai ser varrido pelas ondas. Você vai passar por uma dificuldade grande, Deus está vendo, Deus sabe, mas vai parecer que ele não está vendo, vai parecer que ele está dormindo, mas a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, Deus não dorme. Ele sabe do que está acontecendo. Porém, o seu barco está sendo varrido. Entenda, às vezes, irmão, Deus vai permitir que passemos por uma tempestade, que o nosso barco passe por uma tempestade, para que ele seja varrido. Aí é o varrido no sentido de as ondas baterem nele, mas eu posso aplicar também no sentido de ser limpo. Até porque as ondas batiam com força, né? Iam jogando o barco para lá e para cá, e ele ia sendo varrido. Esse varrer aqui também fala de uma limpeza. Às vezes, a dificuldade que você está passando é Deus permitindo essa dificuldade para limpar alguma coisa em você.
algo que normalmente, naturalmente, não conseguiria limpar. Você já viu aquela sujeira que encrosta e você tem que usar uma artimanha diferente para limpar? Tem que usar um produto diferente para limpar? Tem que pegar o escovão para limpar? Às vezes, a nossa vida fica assim. É uma sujeirinha que a gente talvez não está vendo, não está conhecendo, não está entendendo. A gente nem sabe que aquela sujeirinha existe. Mas Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. E Ele vai usar de um jeito para limpar essa sujeira. Como é que Ele faz? É passando pela tempestade. Ô pastor, só Deus sabe a tempestade que eu estou passando no meu casamento. Pastor, meu marido pediu para sair de casa, meu marido pediu divórcio, não sei, parece que virou a cabeça. Pastor, só Deus sabe a tempestade que eu estou passando com meu filho. Só Deus sabe a tempestade que eu estou passando na minha saúde. Só Deus sabe a tempestade que eu estou passando no meu trabalho, na faculdade. Ô pastor, estava tudo bem, de repente a tempestade apareceu. Eu costumo falar que o tempo ele vira de repente. Já aconteceu de você sair de casa, o tempo está bom e de repente o tempo vira? Você não levou sombrinhas, não levou guarda-chuva, não levou nada e o tempo te surpreende? Talvez estava tudo muito bem, você ganhando bem, bem empregado e tudo, de repente, essa pandemia, se você parar para olhar, foi uma tempestade que veio de repente, ninguém esperava. A tempestade veio, a tempestade está aí. Mas lembre-se, o objetivo da tempestade não era matar os discípulos. As ondas estavam varrendo o barco, diga graças a Deus. Essas ondas estão vindo para deixar o seu barco mais limpo. Quando essa tempestade passar, você vai ver que o seu barco, que é a sua vida, que é o seu casamento, sua família, vai estar mais limpo em nome de Jesus. Porque às vezes Deus vai usar um momento difícil para nos purificar, irmão. É igual a prata. A prata, ela é purificada onde? Não é no calor? O ouro, da mesma forma, não é o calor que purifica? Você coloca o ouro lá, né, e o calor é que vai tirar as impurezas dele. É a prova, o calor é a prova, é a dificuldade. No caso aqui é a tempestade que vem. Pastor, mas será que Deus não está me vendo? Tá. Mas parece que Ele está dormindo. Não, Ele não está dormindo não. Ele sabe de todas as coisas, Ele vê. Mas às vezes Ele permite para que você cresça. É igual um pai que às vezes permite o filho dar uma tropeçada para depois ele ensinar, porque o filho tem que cair também para aprender. Ué. Se ele não tropeça, ele não aprende. Então entenda, essa tempestade toda é para deixar o seu barco mais limpo. Ela está varrendo o seu barco. Diga graças a Deus, irmão. Não é para te matar, não. Eu me lembro uma vez, eu dei uma mensagem, eu falei sobre Daniel, capítulo 3. E eu falei que a Bíblia diz ali que o Daniel, os colegas de Daniel, o rei, o Daniel nesse episódio, o Daniel mesmo não aparece, aparecem os colegas dele. E a Bíblia diz que o rei fez uma estátua grande, uma imagem grande, e mandou que todos se prostrassem diante daquela imagem. E ele disse que quando tocasse uma música, todos iam se prostrar diante dela. E quem não se prostrasse, ia ser julgado dentro da fornalha de fogo ardente. Só que na hora que a música tocou, os amigos de Daniel não se prostraram. Você não tem que se prostrar diante daquilo que o diabo está te mostrando, diante da imagem que o diabo está te mostrando. Você não tem que se dobrar diante disso. Você não tem que aceitar isso, você não tem que se conformar com isso. Você não tem que se dobrar. Tem gente que se dobra, se conforma. Ah, pastor, é assim mesmo, já até desisti, já. Não tem que desistir. Ah, pastor, meu casamento acabou mesmo, não tem jeito. Não, não é você se dobrando. Se dobre não. Os colegas de Daniel não se dobraram não, ficaram de pé. Aí o rei mandou que eles fossem amarrados e julgados dentro de uma fornalha 7 vezes mais quente que o normal. E a Bíblia diz que eles foram julgados lá amarrados, 3 homens. Quando o rei olhou, não tinham 3, tinham 4. Era Jesus junto com eles no meio do fogo, né? E o quarto, a Bíblia diz que ele era semelhante a um filho dos deuses. O rei não tinha como descrever aquele quarto de tão diferente que ele era. O quarto homem era diferente de tudo. Era Jesus ali no meio deles. E a Bíblia diz que eles estavam agora passeando por dentro do fogo. Veja, eles foram jogados lá amarrados, mas agora estavam passeando dentro do fogo. Você passeia amarrado? Ia ter que passear assim, né? Não, eles estavam passeando. Então, o rei os tirou de lá e foi examinar. E viu que nem cheiro de fogo tinha naqueles homens. Eles não se queimaram. Diga graças a Deus. Mesmo em uma fornalha 7 vezes mais quente que o normal, a Bíblia diz que quem chegava perto era queimado. Que dirá eles julgados lá dentro? Eles não foram queimados, mas teve algo que se queimou. O que é que se queimou? Eles foram julgados lá amarrados.
e agora estavam andando soltos. As cordas se queimaram, as amarras se queimaram. Aquele calor intenso não matou nenhum deles, mas queimou as amarras que os estavam prendendo. Às vezes, Deus vai permitir um calor mais intenso, uma dificuldade mais intensa, não para te matar, mas para queimar as amarras que estão segurando você. Tem algo te amarrando, te impedindo de avançar. Mas a prova vem e queima isso. Uma vez eu lembro que um pastor amigo meu estava passando uma grande dificuldade. E eu mandei essa mensagem para ele por e-mail, dizendo a ele: olha, pastor, fica tranquilo, porque o seu ministério não vai queimar. Sua vida não vai queimar. O que vai queimar são as amarras que prendem o seu ministério. E após essa prova toda, você vai ver que o senhor vai muito longe, o senhor vai crescer muito. O tempo passou e realmente Deus cumpriu o que eu falei para ele na mensagem. Ele foi promovido, tornou-se um líder estadual na igreja. Aquela prova ali não foi capaz de pará-lo. Na verdade, aquela prova era uma dificuldade para queimar as amarras que o prendiam, para que ele então pudesse voar mais longe ainda. Ele mandou a mensagem para mim de volta por e-mail, agradecendo, dizendo: olha, pastor, realmente aquela mensagem era profética. Não fui queimado. O que queimou foram as amarras que me prendiam e Deus me levou mais longe ainda. Entenda, a dificuldade não vem para lhe matar. É Deus queimando as amarras, irmãos. É Deus varrendo o teu barco. Diga graças a Deus. Vai ficar limpinho o seu barquinho, em nome de Jesus. Pastor, mas não tinha um jeito mais simples de Deus varrer, de Deus limpar o meu barco? Tem que ser assim? Você já viu que existem coisas que às vezes para limpar você tem que ter um trabalhinho para limpar? Volto a dizer, usar um produto diferente. Usar a escova com mais força, porque o negócio não sai. Existem coisas que às vezes se apegam a nós e a gente não percebe. Às vezes é uma mania, às vezes é algo que você ouviu de alguém, não sei, que agarra em você, está dentro do seu coração e às vezes você nem sabe que está ali, mas Deus sabe. Você acha que está tudo bem com você, não tem nada que mudar, mas tem muito que mudar e Deus sabe. Já viu aquele ditado, quem está de fora vê melhor do que você? Deus enxerga melhor do que eu, tem coisa que eu vou olhar assim e falar que está tudo bem, Deus vai olhar e falar, não está. E a maneira de Deus, então, agir conosco é nos varrendo. Como é que ele varre as dificuldades? Assim como o barco era jogado para lá e para cá, pelas ondas, Deus também vai permitir que sejamos varridos pelas ondas, pelas dificuldades. A onda às vezes vai te jogar para lá, pastor, está difícil o negócio, tá? Mas no final seu barco vai estar limpinho para a glória de Deus. Diga glória a Deus. E o teu barco limpo é a tua vida limpa, é a sua vida santificada, é você com uma experiência mais profunda com Deus, você melhor com Deus. E ainda que pareça que Jesus não está nem aí para você, Ele está. Os discípulos despertam Jesus. Jesus, será que o Senhor não se importa conosco? Nós estamos morrendo. E Jesus vai e acalma a tempestade. Ele vai acalmar a tua tempestade em nome de Jesus. Ele sabe fazer. E deu uma bronca nele, disse, olha, vocês não têm fé? A fé de vocês é tão pequena assim? Vocês tinham que ter confiado um pouco mais. E a Bíblia diz então, irmãos, que eles chegam do outro lado. E quando chegam do outro lado, é claro que o demônio não queria que eles chegassem do outro lado, porque você vai ver que o lugar onde Jesus estava indo era um lugar que era infestado de demônios. Tem lugares que são infestados de demônios, você percebe. Uma vez eu lembro um lugar que eu fui fazer uma visita, na Baixada Fluminense, que você entra, o ambiente é pesado, é difícil até de respirar lá dentro, de tanto demônio que tem lá. Porque a Bíblia diz que os demônios estão aonde? Nas regiões celestiais. No céu, acima de você. Você não vê, mas eles estão ali. A batalha acontece aqui em cima. Então tem lugares que você chega que você sente que o ambiente é pesado, carregado. Tem lugares que você chega e você vê uma atmosfera tão gostosa. Você fala assim, poxa, dá vontade até de morar aqui. Tão gostoso que é o lugar. Há outros que você sente um peso. Eu lembro que eu entrei lá, era tão pesado. Era um lugar onde tinha muito tráfico. E era difícil até de respirar lá dentro, mas por causa da quantidade de demônio no ar faz isso. É a opressão no lugar. Era um lugar pesado, né? E você via as pessoas... ali havia uma movimentação muito grande de demônios escravizando, acorrentando as pessoas no tráfico ali. É igual aqui, Jesus chega no lugar e de cara, você leu comigo aí, quando ele chega, vieram 2 demônios, dois homens endemoniados, carregados de demônios, eles moravam dentro de um cemitério.
Veja que o demônio os levava para dentro do sepulcro, moravam lá no cemitério, moravam lá junto aos caixões. E a Bíblia diz que eles eram furiosos, eles vieram até Jesus. E quem passava ali, eles atacavam, as pessoas tinham até medo de passar ali. Logo que Jesus chega do outro lado, vem uma dificuldade. Às vezes é assim, né? Quando você alcança uma vitória, você diz, poxa, pastor, alcancei uma vitória aqui. Logo que eu alcancei aquela vitória, mas se levantou uma dificuldade. Eu estava aqui contando minha vitória, de repente veio outra dificuldade. O apóstolo Paulo chega a dizer que uma porta grande se abriu e haviam muitos adversários. Às vezes você conquista uma vitória e se levanta uma dificuldade. Logo que você conquista aquilo, você fala, poxa, eu conquistei uma vitória e veio uma dificuldade. É assim. E veja que esses demônios eram espíritos de morte, porque eles moravam dentro do cemitério. E qual a função deles? Eles vieram para quê? Logo que você chega do outro lado, os espíritos de morte vêm, querem matar teu sonho. Querem te frustrar, te decepcionar, matar o teu sonho. Ah, pastor, eu já me decepcionei tanto que eu acho que eu não quero nem casar mais, não quero nem saber de mais nada. Ah, estou tão decepcionado. As pessoas se frustram, se decepcionam. O demônio vem para matar o teu sonho. Era um espírito de morte. Só que aí, a Bíblia diz que quando Jesus chega, eles ficam surpresos, porque eles não esperavam que Jesus chegasse naquela hora. Olha o verso 29. E eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ou seja, não era a hora de você chegar. A gente não esperava você aqui agora, não, Jesus. Nós esperávamos que a tempestade te atrasasse e que você demorasse a chegar aqui. Ué, Jesus, você se antecipou? Você já chegou aqui? Nós não esperávamos que você chegasse agora. Escute, irmãos. O demônio queria que Jesus atrasasse, que Jesus demorasse a chegar ou nem chegasse lá. Porque ele sabia que se Jesus chegasse, Jesus ia acabar com a farra dele. Onde Jesus chega, ele acaba com a festa do demônio. O demônio sabia disso. E ele fica surpreso quando Jesus chega. Ué, Jesus, mas tu já chegou aqui? Irmão, Jesus surpreendeu o inferno. Chegou antes que o demônio esperava. Escute, muitas das vezes o demônio vai fazer de tudo para te atrasar. Vai usar pessoas para falar de você, para tentar te atrasar, fazer fofoca de você para tentar te atrasar. O demônio vai fazer de tudo para te atrasar. Mas o que aconteceu aqui? Ao invés de atrasar Jesus, Jesus chegou mais cedo ainda. Tanto é que o próprio demônio ficou surpreso. Ué, já chegou? Já aconteceu de você se surpreender com alguém que era para chegar tarde e chegou cedo? Você, não deu tempo nem de você aprontar as coisas e chegou já? O demônio ficou surpreso. Ué, Jesus, mas tu já chegou aqui? Eu pensei que você ia demorar, eu tentei te atrasar, meu irmão. Tudo aquilo que tentar te atrasar, Deus vai fazer com que isso aí apresse o teu caminho ainda mais. O demônio não vai atrasar você, não. Estão tentando me atrasar, pastor, falando de mim, fazendo fofoca de mim, tentando me atrasar de todo jeito. Irmão, tentaram atrasar o José, lembra? Os irmãos dele, quando souberam que ele teve um sonho muito grande, sonhou que ia ser governador. Aí o livro de Gênesis diz que os irmãos dele ficaram revoltados com ele, chamavam-no de sonhador mor. Aí chegou aí o mestre dos sonhadores, aí, o mestre dos sonhos, aí ele, sou eu que vai ser governador. Irmão, o problema não é sonhar grande, o problema é não sonhar. Ruim não é quem sonha alto, ruim é quem não sonha. O problema não está em quem sonha alto, o problema está em quem não sonha. Errado é quem não sonha. Um dos homens mais ricos do Brasil, ele disse, olha, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonha grande logo de uma vez. Os irmãos do José não sonhavam. Então quando alguém não sonha, ele olha para nós que somos sonhadores e acha que a gente é doido. Ah, lá faculdade, lá carro, lá ele é maluco. Não sou maluco não, é que meu Deus é grande, eu sonho grande. Errado é quem não sonha, irmão. E eles começaram a falar do José, lá o José sonhando que vai ser grande, aquela coisa toda. E eles fizeram de tudo para atrapalhar o José. Venderam, fizeram de tudo. Mas no fim das contas, você sabe que Deus transformou a maldição em bênção. E o José lá na frente tornou-se grande, tornou-se governador, e eles tiveram que vir se prostrar diante dele para pedir comida a ele. E aí eles falaram com José, poxa José, perdoa, porque tudo aquilo que a gente fez contra você, desculpa a gente. E José disse assim, olha, você não precisa pedir desculpa não. Porque Deus transformou a maldição que vocês julgaram em mim, Deus transformou em bênção. Vocês tentaram me atrasar, mas acabaram me
adiantando. Diga graças a Deus, irmão. O demônio ficou surpreso. Ué, Jesus, mas tu já chegou aqui? Tentamos te atrasar, mas quando acaba você chegou ainda mais depressa. Meu irmão, você vai chegar ainda mais depressa do outro lado, em nome de Jesus. Ninguém vai te atrasar. Não adianta tentar te atrasar, porque Deus é contigo para te adiantar. Se alguém sopra contra, o meu Deus sopra a favor. Não adianta tentar me atrasar. Não adianta tentar te atrasar. Porque Deus está vendo, Deus está no controle. E olha, o demônio ficou frustrado. Poxa, eu estava aqui destruindo a vida desses dois homens, levava eles para o cemitério, levava eles para dormir no caixão. Poxa, estava destruindo a vida deles, mas Jesus chegou. Não posso mais fazer. Os planos do demônio foram frustrados. Estão sendo frustrados todos os intentos de Satanás na tua vida também. Tudo aquilo que o demônio programou vai dar com os burros na água. Vai dar certo não, porque Deus é com você, Deus é comigo. Meu irmão, guarda essa palavra no coração. Primeiro, Deus quer que você chegue do outro lado. E como diz a canção, e você vai cantar do outro lado, não é assim que a cantora diz? Porque do outro lado é que é o bom. Aqui você já conhece tudo, você está indo para um ambiente novo. Nessa margem aqui eu já conheço tudo, eu quero ir para lá. Eu quero o novo de Deus. Sabe o que é o outro lado? O novo de Deus. Irmão. O que é outra banda, pastor Paulo? O novo que Deus tem para mim. Porque aqui eu já conheço tudo. Jesus estava dizendo, nessa margem aqui eu já vi tudo. Eu quero passar para o outro lado porque eu sei que Deus tem algo novo para mim. Eu quero algo novo da parte de Deus, irmão. E Deus tem algo novo para mim e para você. Deixa o velho para trás e vai para o novo de Deus, irmão. Porque quando você não tirar o velho, não vem o novo, não. Eu preguei aqui uma vez, quando eu estava falando sobre o Pai Nosso, quando Jesus diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você tem que aprender a viver um dia de cada vez. Tem gente que quer comer o pão de ontem, hoje, vive de passado. Ah, mas ontem fulano decepcionou, mas ontem fulano... Aí fica comendo pão de ontem. Por isso que vive aí com depressão, triste, porque vive do ontem. E tem gente que quer comer o pão de amanhã, hoje. Fica sonhando com amanhã, ah, mas amanhã eu vou fazer, mas como é que... Fica ansioso. Come o pão de hoje, rapaz. O pão nosso de cada dia, dá-nos, viva um dia de cada vez. Porque se você ficar ansioso com amanhã, ah, mas amanhã, Jesus uma vez viu os discípulos assim, ansiosos. Ah, como é que vai ser amanhã? Jesus falou, olha gente, vem cá. Quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Adianta ficar ansioso? Não. E Jesus ainda falou para eles, observa os passarinhos, rapaz. Passarinho não planta nada e não morre de fome. As plantas, elas não costuram. E olha como é que em toda a estação que vem aí, elas estão bonitinhas. Olha lá as flores, como é que ficam bonitinhas. E as flores não costuram. Olha como é que a roupa delas é bonita. E Jesus ainda falou assim, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios. Olha lá o lírio, que flor bonita. Quem faz a roupa deles é o próprio Deus. Se Deus cuida das aves, se Deus cuida das plantas, não vai cuidar de você, rapaz? Por que você está ansioso aí, desesperado? Ah, pastor, o tempo está passando e eu não caso, pastor. Ninguém me quer, pastor. Tanta gente nesse mundo aí e ninguém me quer. Uma vez eu lembro que eu atendi uma irmãzinha. Ela tinha 26 anos. E a mulher, às vezes, aos 26 anos, acha que já está ficando para titia, já tem desespero, tão novinha. Ela falou para mim, pastor, eu estou com 26 anos. Eu não consigo casar, pastor, me ajuda. Estou velha. Falei, que velha, mas você tem 26 anos. Ela estava realmente jururu. Falei para ela assim, irmã, eu vou fazer teu casamento. Só isso. Às vezes você não precisa de muita coisa, só de uma palavra. Eu disse isso a ela, eu vou fazer o seu casamento. Irmão, o tempo passou. Uns 2 anos, mais ou menos. Ela me procurou de novo. 2 anos, 1 ano e meio, não lembro agora. Ela falou para mim, pastor, o senhor lembra que um dia eu conversei com o senhor, falei com o senhor que eu estava querendo casar, e o senhor falou que ia fazer meu casamento? Eu falei, lembro. Ela disse, o senhor vai fazer mesmo, porque eu já tenho noivo, já tenho casa, o casamento está marcado para dia tal. Até então não tinha nada. Quando eu disse, eu vou fazer teu casamento, Deus começou a criar depois do que eu falei. A Bíblia não diz que Deus criou tudo pela palavra dele? Deus foi dizendo, haja luz e houve luz. Quando eu disse, eu vou fazer, Deus entrou em ação e começou a criar tudo, irmão. Fiz o casamento dela, uma festa bonita, aquela coisa toda.
Até então não tinha nada, e aí? Irmão, não fica comendo pão de amanhã, não. Come o pão de hoje. Amém, Jesus? Nem fica comendo pão de ontem, vivendo de passado, não. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Viva hoje, viva um dia de cada vez. Mas olha, eu lhe asseguro que Deus tem algo novo para você, em nome de Jesus. A outra margem é o novo de Deus para mim e para você. É uma experiência nova, é uma bênção nova. Fica olhando para o velho, não, pastor, ela me deixou, ele querer. E a gente fica chorando às vezes, né? Aquilo que passou, aquilo que ficou para trás. Quando Deus tem uma margem nova para você, tem uma bênção lá do outro lado para você. E volto a dizer, você vai cantar do outro lado. Quando você chegar lá, você vai cantar. Lembre-se, as ondas podem até varrer o barco, para lá e para cá. Pastor, mas pastor, como diz o outro, a prova está doendo, pastor. Liga não. É Deus varrendo, é Deus limpando o seu barco. Vai ficar limpinho para a glória de Deus. Vai tirar toda a impureza do teu barco. Você vai ficar uma bênção na mão de Deus, em nome de Jesus. Você vai chegar do outro lado e o demônio vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer na sua vida. Com a velocidade das coisas. Ué, Jesus, mas tu já chegou? As pessoas vão dizer assim, ué, fulano, mas já concluiu o curso? Já terminou? Ué, mas já? De carro já? Assim já? Mas tão depressa as coisas aconteceram. O nosso Deus é Deus que surpreende, irmão. E até o capeta vai ficar surpreso. Ué, mas já? O demônio ficou assim, ué, Jesus, mas já? Deus vai acelerar, Deus vai abençoar você em nome de Jesus. E as coisas vão acontecer mais depressa, porque Deus é Deus. A Bíblia mostra no livro de Samuel, capítulo 9, 1 Samuel, quando Deus ia ungir. Queria ungir Saul como rei. A Bíblia diz que o profeta Samuel falou uma série de coisas acerca do Saul. Olha, Saul, você vai sair daqui, você vai encontrar alguns homens, que eles têm pão na mão, aquela coisa toda, você vai lá. E a Bíblia diz, e isso aí vai acontecer daí a alguns dias. Aí a Bíblia diz que o Saul sai, e a Bíblia diz que aquelas coisas aconteceram no mesmo dia. Não era para acontecer no mesmo dia. Iam levar um tempo para acontecer, mas acontecer no mesmo dia. Deus é Senhor do tempo. Ele pode fazer com que tudo aconteça no mesmo dia. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos são como um dia. E um dia como 1000 anos. Ei, Deus pode fazer com que algo que ia levar 1000 anos para acontecer, aconteça hoje. Ele é Senhor do tempo. E o diabo ficou surpreso. Mas já, Jesus? As pessoas vão falar isso com você. Mas já, fulano? Ué, tão depressa? Você lembra quando a igreja estava orando pelo Pedro? E de repente o Pedro bate lá à porta. E a menininha disse assim, olha, o Pedro está batendo aí. Você está caducando, menina? Tão novinha? Como é que pode? A gente está orando aqui. Como é que o Pedro pode já estar batendo na porta se a gente está orando aqui pedindo para Deus soltar ele lá? Você está doido agora? Tão novinha? Não, mas é o Pedro. Foram lá olhar o Pedro mesmo. Ué, mas o Pedro já está aqui? A oração já foi respondida? Ué, mas a bênção já está na minha mão? Vai ser assim com você em nome de Jesus. O que você tem que fazer? É aguentar essa varredura aí, ó. Pastor, mas o barco está para lá, está para cá. Está varrendo. Vai ficar limpinho. Suporte, fique firme com Deus. Deus sabe o que está fazendo. E olha, o nosso Deus não dorme. O guarda de Israel não dorme. Pode parecer que ele está dormindo, mas ele está vendo tudo. E a qualquer momento você vai ver essa vitória bonita. E você vai cantar do outro lado a vitória em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Suporte aí a varredura. O barco está sendo varrido para lá e para cá, mas Deus é com você. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? Vamos aplaudir a palavra então. Guarde essa palavra no coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mensagens que amparam com o pastor Paulo Sabino.